Pronto, tá gravando já. Pessoal, queridos e queridas, então, vamos lá. Em primeiro lugar, muito bom dia a todo mundo, tá? Espero que todo mundo esteja bem. Já é praticamente fim de semana, já acabou a semana, né? Depois de amanhã é sábado, então já estamos pensando na semana que vem. Agora, gente, eu sei que essa turma tem poucas pessoas, mas eu tô sentindo que só 3 é pouco, hein? Pega esse link aqui, ó. Pega esse link da nossa aula e tenta mandar lá no grupo de vocês. Às vezes alguém tá com outro link, sei lá. Vou mandar aqui no chat pra vocês, porque 3 alunos só, tem mais alunos, não tem? Quem que é os colegas aí? Lembra aí vocês? Ah. Ó, já já eles chegam, deve que tá acordando ainda. É, tá igual a gente então, acordando ainda. Então, pessoal, eu não posso perder muito tempo nessa matéria aqui. Eu já vou começar. Então, peguem um caderninho, todo mundo com caderno, todo mundo com a garrafinha de água do lado, todo mundo com lápis e canetas coloridas, tá? E aí agora a gente começa aqui, ó. Física, segundo ano, né, aqui, segundo ano. Com o tempo eu vou parar de escrever o meu nome aqui, mas é só para você decorar. Beleza? Professor Hugo, Física, segundo ano. Note que eu tô com todas as cores cheias, né? Verde, vermelha, preta e azul. Pelo menos 4 cores, tá bom? E aí, gente? Nossa, desculpa, meu nariz tá meio escorrendo, tá? Então, desculpa. Mas hoje nós vamos continuar o papo de calor. Tá calor aí na cidade de vocês ou vocês estão sentindo frio nesse tempo igual hoje? Calorimetria. Abre aí o microfone, gente. Solta aquela sua voz de sono. Bom, pessoal, eu vou fazer uma leve recapitulação. Uma leve recapitulação da aula passada em 1 segundo. Nós aprendemos que para esquentar ou esfriar, olha só, aprende a nomenclatura aqui, a abreviação, que ela Professor, é só por preguiça, tá? eu não tô ouvindo sua voz, professor. Oi, alguém tá falando comigo? Calma aí, deixa eu aumentar o volume aqui que não tava no máximo. Pessoal, meu microfone tava desligado esse tempo todo? Que eu tava falando? Eu já tava dando aula aqui, já tava falando um monte aqui. Putz, que vacilo, hein? Isso aí acontece. Então, vamos lá. Então, já que vocês não ouviram nada, em primeiro lugar, bom dia a todo mundo. Espero que todo mundo esteja bem aí, de coração. Vamos tocar o barco. Quando o pessoal começar a chegar, vai aparecer essa notificação aqui na tela pra mim. Aí vocês me avisam, tá? Porque às vezes eu não vejo. Então, gente, nós vamos continuar o papo de calorimetria, que é a medição de calor. E a aula passada nós vimos que para esquentar algo e para esfriar algo, então ESC e ESF, tá? Só um jeito de escrever de maneira preguiçosa. A gente aprendeu que a quantidade de calor que dependeria da massa vezes o calor sensível específico vezes a diferença de temperatura. Professor, como assim a diferença de temperatura? Ora,
Se eu quiser esquentar uma água de 10 graus para 15 graus, qual foi a diferença de temperatura? De 10 para 15 aumentou 5. Então a diferença de temperatura é 5. Tá? E cada caso é um caso. Bom, nós aprendemos também que a multiplicação do N mais o C é o que dá o Czão maiúsculo. Esse Czão maiúsculo é chamado de capacidade térmica, tá? Capacidade térmica. Então, o calor Q também pode ser escrito como Czão vezes ΔP. Professor, quando eu uso um, quando eu uso outro? Nos exercícios você saberá. Terão exercícios que vai ser muito fácil responder pelo que macete. Vai ser muito fácil responder pelo que macete. Agora, eu tenho exercícios que vai ser mais fácil responder pela capacidade térmica. Beleza? Então, cada caso é um caso. Não é legal você decorar que... Não é legal você decorar que tenho que usar uma fórmula ou outra. Depende, tá? Depende. Então, vamos lá. E para mudar o estado físico. Para mudar o estado físico, o que nós aprendemos? Que seria utilizado a forma de cálculo que é a quantidade de calor para derreter algo ou para vaporizar algo vai depender de quem? Calor igual a massa daquilo vezes um L maiúsculo, que a gente chamou de calor latente, tá? Calor latente. Então, ó, esse é o calor sensível. Esse é a capacidade térmica e esse é o calor latente. Então, pessoal, foi isso. Revisei a aula inteira passada em 5, 10 minutos aqui com vocês, tá? Tudo que nós vimos na aula passada tá aí. E aí você precisava lembrar que quando eu esquento e esfrio é porque a temperatura está variando. Estou esquentando ou esfriando. Mas para mudar o estado físico, não varia a temperatura. Quando algo está degelando, ou quando algo está congelando, ou quando algo está vaporizando, ou quando algo está... Qual é o contrário de vaporização? Condensação. Quando algo está condensando, nós não temos variação de temperatura. Não temos variação de temperatura. Gente, falado isso, só para te acordar, para a gente não ficar dorminhoco, nós já vamos ler o enunciado aqui, ó. Nós já vamos ler o enunciado. Caramba, difícil aqui, né? Ó, sem ler a resposta, tá? Gente, dá uma olhada aí, ó. Lâminas bimetálicas, quando aquecidas, entortam-se e interrompem circuitos de controles, tá? Na figura, a lâmina inferior dilata-se mais que a superior, tá bom? Legal, então vamos lá. A lâmina interrompe o circuito ao ter sua temperatura variada em 30 graus. Ele não disse que a lâmina está a 30 graus. Ele disse que a temperatura variou 30 graus. Vocês entendem a diferença entre isso, né? Uma coisa é eu dizer que um corpo está a 30 graus. A outra coisa é dizer que ele variou 30 graus, né? Se ele variou 30 graus, eu não sei qual temperatura ele está. Ele poderia estar a 10 e foi para 40. Ele poderia estar a 40 e foi para 70. Ele poderia estar a menos 30 e foi para 0. Então, não sei. Mas eu sei que ele variou 30 graus. Com o recebimento de 4,5 calorias. E aí, bem tranquilo essa aqui, ó. A capacidade térmica da lâmina bimetálica
em Joule por Kelvin é igual a... Bom, aqui, gente, tem só um grande problema. O grande problema nosso é o seguinte. Vamos olhar as formulinhas? Olha só. Fórmula que relaciona calor e capacidade térmica é a Q igual a Czão vezes delta T. E aí, olha só. Ele disse que quer saber a capacidade térmica. Capacidade térmica, então, é esse cara. Eu vou isolar ele. Como é que eu isolo ele? Bom, o ΔT está multiplicando, não está? Ó, multiplicando o C. Eu vou passar ele dividindo. Então vai ficar Qzão... Opa, é em azul. Vai ficar Qzão dividido por ΔT. E aí, gente, seria super simples. A vontade que a gente tem aqui é de chegar aí, colocar... calma lá, não copia ainda essa parte. A vontade que a gente tem é de chegar que 4,5 dividido por ΔT, 30. Mas eu já estou afirmando a vocês que se você fizer isso, ó, dá errado. Se você fizer isso, dá errado. Por que dá errado, gente? Bom, dá errado porque o 4,5 ele está em calorias, tá? Ele está em calorias. E a resposta que ele dá aqui é tudo em Joule por Kelvin. Joule por Kelvin. E a outra coisa é que a nossa temperatura está em graus Celsius e ele está dando em Kelvin. Pera aí, pessoal, que eu vou espirrar ali. Meu Deus do céu. Desculpa, pessoal, aqui tá fogo de manhã. Então, olha só. As duas coisas que eu preciso me atentar é que ele tá pedindo a capacidade térmica em uma unidade diferente, tá? Ah, ele dá um dado aqui, ó. Ele dá um dado, ó. O equivalente mecânico do calor vale 4 joules por caloria. Você entendeu isso que ele quis dizer? 4 joules por caloria. Isso que ele está querendo dizer é exatamente a transformação de unidade. É exatamente a transformação. Gente, aqui você usa uma regra de 3. Olha o que ele diz. Ele diz que o equivalente do calor vale 4 joules por caloria. Então, ó, 4 joules vale uma caloria. Quantas calorias eu tenho? 4,5. Então, ó, caloria embaixo de caloria, joule embaixo de joule. Então eu tenho 4,5 calorias e eu quero transformar isso em joules, que aí a minha resposta vai sair em joules. Eu vou chamar aqui de X, tá? Que eu não sei esse valor. Numa regra de 3 assim, diretamente proporcional, eu multiplico em cruz. Multiplico em cruz e aí eu terei 4 vezes 4,5 dá 18, né? 4 vezes 4,5 tá? Dá 18. Isso é igual a x vezes 1. Então, x igual a 18 joule. X igual a 18 joule. Portanto, gente, aqui, ó, não poderia colocar o 4,5. O C é igual a 18 joules dividido por... Aqui é onde entra um macete, pessoal. Olha só, eu vou te mostrar uma coisa. Professor, Oi, professor, tem gente entrando? libera para o pessoal que tá entrando. Beleza, por enquanto só o Lourenço aqui, mas obrigado por avisar aí, tá? Então, pessoal, olha só, é 18 joule. A resposta que ele me deu é joule por Kelvin. Aí a pergunta que eu faço para vocês é o seguinte, eu já transformei calorias para joule, então aqui em cima tá certo, a resposta vai dar em joule no numerador e tem joule no numerador. A pergunta que eu faço, se você puder participar, é: eu posso colocar o 30 aqui do enunciado?
Posso colocar o 30? Sim ou não? Não, porque tá em graus Celsius, né? E é Legal, em Kelvin. gostei muito do que você falou, mas aí é Intencional. onde eu vou te sacanear. Olha só, meu colega, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar algo a 10 graus Celsius e esquentar para 20 graus Celsius. Qual foi o ΔT aqui? Bom, fácil, né? 20 para 10 foi 20, não é verdade? Opa! 20 para 10 foi 10, não é? Ó, de 10 eu esquentei para 20, aumentei 10, né? Beleza. Olha só. Como é que eu transformo graus Celsius para Kelvin? Você lembra que era só somar 273? Lembra disso? Celsius para Kelvin era somar 273. Então, olha o que eu quero chegar. Eu vou apagar aqui em cima para você entender algo. Ó, esse 10 graus Celsius em Kelvin dá quanto? 283 Kelvin, não é verdade? É verdade. E esse 20 graus Celsius? Quanto que ele dá? Ele dá 293 Kelvin. E aí, olha a brincadeira que eu quero fazer. Qual foi o ΔT em Kelvin aqui para as mesmas temperaturas? Qual foi? De 283 para 293, continuou variando 10. Só que agora é 10 Kelvin, não 10 graus Celsius. Vocês entenderam, a partir desse meu exemplo, que variar 1 grau Celsius é a mesma coisa que variar 1 Kelvin? Conseguem entender isso? Apesar dos números serem diferentes, a variação é sempre igual. Por exemplo, para água congelar, vou fazer de novo esse exemplo para vocês entenderem. Ou, se vocês já entenderam, me digam aí, professor, consegui compreender. Ó, água congelar, 0 graus Celsius, não é? Agora isso em Kelvin. Em Kelvin é 273, tá? E para água ferver, 100 graus Celsius. E em Kelvin, 373. Pessoal, quanto foi o ΔT na primeira aqui? De 0 para 100 variou 100 graus. E de 273 a 373 variou 100 Kelvin. Ou seja, variar qualquer coisa em graus Celsius é a mesma coisa que variar em graus Kelvin. Aliás, não existe graus Kelvin, existe só Kelvin, tá? É a mesma coisa. Então, se você colocar o 30 aqui, ó, perfeito, tá correto. Porque variar graus Celsius é a mesma coisa que variar Kelvin. Então, é uma pegadinha do exercício para que você queira transformar também e, na verdade, não precisa, tá? E aí a conta, gente, é fácil. Vamos fazer de cabeça? Quanto que dá 18 por 30 de cabeça? Esse daqui, gente, eu vou te ensinar uma estratégia para você fazer no Enem. Vou fazer uma estratégia para você fazer no Enem. Se fosse 15 sobre 30, vocês concordam que daria 0,5? Daria 0,5, não é? Só que não é 15 sobre 30, é 18. É um pouco mais do que 0,5, tá? É um pouco mais do que 0,5. Então, ó, só pode ser a letra B, tá? Isso aqui, ó, em vestibular, gente, dá muito certo você usar esse tipo de estratégia. Você pensa assim, dessa seguinte forma, ó. O 18 é próximo da metade, é próximo do 15, é 0,5. Só que não tem nada próximo de 0,5. Nós temos 0,4, que não pode ser, senão seria 14, 13, 12, tá? Beleza? E 0,6 seria a resposta correta. Então, já matamos essa primeira questão aí. Beleza? Vamos lá. Exercício 2. Exercício 2. Vamos lá, exercício 2 é: o calor provoca efeitos importantes tanto no mundo tecnológico quanto na natureza. O aquecimento e o resfriamento, a contração e a dilatação, as mudanças dos estados físicos da matéria e a produção do movimento em vários sistemas são exemplos cotidianos do uso do calor.
tá? E aí ele diz: o aquecimento dos alimentos facilita a fixação dos temperos e quebra grandes moléculas para ajudar a digestão. Para elevar a temperatura de 1 litro de água de 20 para 120 graus, a quantidade de calor necessária suficiente em calorias vale quanto? Bom, pessoal, essa é uma questão bem clássica, tá? Uma questão bem clássica que quer saber quanto de calor eu preciso fornecer para 1 litro d'água esquentar. Mas esquentar quanto? De 20 para 120 graus Celsius. Então, com a intenção de a gente fazer vários exercícios hoje, eu vou fazer esse exercício 2 de uma maneira bem rápida. Ele quer saber quanto de calor para a água esquentar de 20 até 120. Pessoal, olha só. Que processos a água passa de 20 para 120? Lembra daquilo que eu falei ontem? Primeiro Taranã esquenta. Primeiro o gelo esquenta, depois o gelo derrete. Depois a água esquenta, depois a água evapora e depois o vapor esquenta. Lembra disso? Tá. Já que você tá com isso na mente, me fala o que acontece com a água para sair de 20 até chegar a 120. Primeiro ela faz o quê? Me fala aí. Primeiro... Ela evapora, né? Não, primeiro a água esquenta. A água esquenta. Quando verdade. ela tá a 20 graus, ela não pode evaporar. Primeiro ela esquenta. E esquenta de quanto até quanto? Primeiro ela esquenta até 100 graus Celsius, tá? Então, ó, qual é a quantidade de calor necessário para isso? Então, primeiro ela esquenta. E aí eu uso um Qmacete. Qmacete delta T. Beleza? Me ajuda aí a completar isso. Então, calor específico da água, tá? 1. É 1. Então eu tenho. Qual é a massa de 1 litro d'água, gente? Qual é a massa de 1 litro? Lembra aí, fala aí que eu não ouvi você aí, que o microfone tá baixo. Quanto vale 1 litro d'água em massa? Se eu pegar uma garrafinha de 1 litro e colocar na balança, o que lá vai apontar? Vamos participar aí, pessoal. Só pra gente provar que tá no... Hã? Em massa, o senhor disse? Isso. 1 litro vale quantos quilos? É 1 quilograma, né? 1 quilo. Perfeito, gente. Não tenha medo de responder, tá? Agora, o meu calor específico, ele é 1 caloria por grama grau Celsius. Então eu tenho que transformar essa massa em grama. 1000 quilogramas, 1 quilograma é igual a 1000 gramas, tá? 1 quilograma é igual a 1000 gramas. Então eu tenho 1000 gramas, que é 1 litro d'água, vezes o calor específico, vezes 100 menos 20. Por que 100, galera? Porque a água esquenta somente até 100 graus. Somente até 100 graus. Beleza? Somente até 100 graus. Pessoal, esse exercício aqui é um exercício meio malandro. Calma lá, calma lá. Deixa eu ver se ele fala alguma coisa no enunciado sobre isso. O calor provoca efeitos importantes tanto no mundo tecnológico como na natureza. O aquecimento e o resfriamento, a contração e a dilatação... Tá. Bom, pessoal, ele não fala isso aqui no exercício, mas eu dei uma olhada na resposta e eu tenho muita certeza de que se essa questão fosse para um vestibular, ela seria anulada. Por que ela seria anulada? Sabe o que o enunciado fez? O enunciado fez a água esquentando de 20 até 120. Só que isso só vale se a água a 120 graus Celsius continuar líquida.
E no enunciado não existe nenhum dado sequer que faça a gente crer que quando a água estiver a 120, ela continuará líquida. Entretanto, dentro da panela de pressão, isso acontece sim. A água continua líquida até 120 graus Celsius, tá? Então, eu vou responder essa questão de duas maneiras. A primeira, eu vou fazer do meu jeito, porque é o jeito certo que acontece na vida real. É o jeito certo. Então, pega aí, faz a conta. 100 menos 20, 100 menos 20, 80. 1, 2, 3, 0, 0, 0. Beleza? 100 menos 20, 80. 1, 2, 3, 0, 0, 0. Beleza? Isso daqui, então, ó, dá 8, 10 a quarta calorias. Beleza? 8, 10 a quarta calorias. Porém, gente, o exercício, ele fala que esquenta até 120. Então, o que eu colocaria aqui, ó? A água evapora. A água evapora. E aí é o que? ml. E isso daria quanto? A massa 1000 quilos vezes 540, que é o calor latente. Isso dá 540, 000, tá? Calorias. E por último, a água, o vapor esquenta. Poxa, mas esse 540 você tirou de onde? Entendi. Esse 540 da aula passada. Esse é o calor latente para vaporizar algo. Vaporizar a água. Tá? Tem lá da aula passada no caderno. Pega aí, vira a aula passada. Você vai ter o calor latente para congelar algo, que é 80. O calor latente para vaporizar a água, que é 540. Tá? E aí, por último, a água esquentando, o vapor esquentando. E aí, nós teremos, então, que é igual a 1000 vezes calor calor sensível do vapor. Nós vimos a aula passada que era 0,55 vezes o ΔT, vai ser 120 menos 100. Aí sim, pessoal, o seu exercício estaria correto. Aí sim ele estaria correto. Então, ó, 120 menos 100 dá 20 vezes 1000 vezes 0,55. Se você fizer essa conta aqui, isso daqui dá 11.000 também calorias, tá? E aí a resposta, gente, ficaria 11.000 mais 540.000 mais 80.000 calorias, tá? 631.000 calorias. Essa seria a resposta, tá? E eu queria que você anotasse ela desse jeito sim, tá? Por quê? Vou te falar uma grande verdade sobre esse exercício. Anota aí, pode até escrever isso e pode confiar em mim, viu, gente? Eu juro por toda a minha vida que quando eu erro, eu admito na hora. Eu falo, galera, errei o exercício, vamos voltar aqui. Mas eu acho que você que estava prestando atenção na aula, você entendeu que para a água sair de 20 e chegar a 120, quando chega em 100, o que acontece com a água quando chega em 100? Ela evapora e depois ela continua esquentando. Então, se fosse na vida prática e alguém pedisse qual é a quantidade de calor necessária, seria 80.000 para esquentar a água, 540.000 para vaporizar a água e mais 11.000 para esquentar o vapor. Você soma tudo, você transformou a água de 20 para 120. No entanto, eu quero mostrar para vocês a resolução dele aqui, ó. Olha o que ele fez, ó. Ele fez que macete, pegou 1000 gramas, 1 grama e fez 120 menos 20. Pegou a água lá de 120 e tirou 20 graus Celsius. Pessoal, eu dou a minha palavra a vocês. Se fosse um vestibular de uma faculdade séria,
essa questão seria anulada, porque ela está errada. Uma água não passa de 20 para 120 graus só esquentando, a menos que ela esteja sob pressão, na panela de pressão, tudo. E aí você poderia me falar, professor, mas tem o desenho de uma panela de pressão. Pessoal, o fato de ter o desenho e não ter escrito isso faz com que a questão fosse anulada, tá? Por quê? Ele deveria falar, na situação descrita, a água encontra-se dentro da panela de pressão. Portanto, até 120 graus Celsius, ela ainda encontrar-se-á no estado líquido. Aí sim a resposta dele estaria certa. Mas nada que ele diz no exercício nos leva a crer, tá? Nos leva a crer, ó, ele só diz 1 litro d'água, não disse que ela estava líquida, nem vapor e nem congelado. Ele só falou de 20 para 120. 20 graus ela está líquida. 120 graus a água não está líquida na temperatura, na pressão ambiente. 120 graus ela já virou vapor. Vocês entenderam o que eu quis colocar sobre a resolução do exercício e o que eu resolvi na lousa? Conseguiram compreender mesmo? Fala aí comigo se vocês flagraram isso, entenderam a diferença. Entendi, professor, entendi, eu entendi. Beleza? Eu juro pela minha vida, gente, se fosse um vestibular da USP, se fosse um Enem, se fosse um vestibular da UFRJ, da UFBA, da UNIR, eu juro por tudo que essa questão seria anulada, porque ela tem erro conceitual. O erro conceitual dela é: a água não fica líquida a 120 graus Celsius, a menos que o enunciado fale. Gente, eu já li o enunciado várias vezes aqui e ele não fala isso em nenhum momento, tá? Ele não fala isso. Bom, vamos lá, vamos lá. Vamos ler mais uma aí pra ver se a gente consegue fazer. Essa aqui eu achei que ia ser rápida, mas tive que contar essa novidade aí do erro do exercício. De qualquer maneira, gente, você entendeu isso, tá? De qualquer maneira você entendeu. Então vamos lá. O rio Amazonas nasce pelo derretimento do gelo na Cordilheira dos Andes, tá? A quantidade de calor necessária e suficiente em quilocalorias para elevar a temperatura de 1 kg de gelo de -10 para 0 vale quanto? Bom, agora sim, gente, agora sim eu tenho uma grande diferença. Agora sim eu tenho uma diferença do exercício anterior. Por que eu tenho uma diferença? Porque agora, vocês concordam comigo que o gelo, para eu elevar a temperatura dele de -10 para 0, eu só esquentei ele. Ele chegou no limiar de derreter, mas ainda não está derretendo. Se eu pego um gelo de -10 e levo para 0, a única coisa que eu tenho que usar é o que macete. A única coisa. Então, ó, Q é igual a MC vezes ΔT. Qual é a massa que ele fala? 1 kg? 1 kg é 1000 kg. Vezes calor específico que ele pede aí, ó. 0,5. Tá escrito no enunciado, ó. Calor específico sensível do gelo. 0,5. E multiplica por a diferença de temperatura. 0 menos -10. 0 menos -10. Então vai dar 5 vezes 0,5 vezes 10 dá 5. 5 com 3 zeros, 0, 0, 0, dá calorias. Isso dá 5 quilocalorias, que é o que ele tinha pedido. Beleza? Alternativa C de certo. Tá? Show de bola essa, gente? Tranquila, né? Essa é meio faciona, né? Essa é do tipo que a gente gosta que caia na prova, mas que não vai cair, né? Que o professor não é tão bonzinho assim. Ah, aqui já é resolução. Modelo Enem, ó lá, um ônibus da Avenida Paulista ali, ó, que legal. O transporte coletivo, urbano e rodoviário é feito principalmente pela queima de combustíveis. Então, olha lá, o calor de combustão do óleo diesel é 10.900 quilocaloria a cada quilo de combustão de óleo diesel. Então, se eu pegar 1 quilo de óleo diesel e queimar ele, vai gerar 10.900 quilocalorias. Beleza? Então, vamos lá.
o ônibus cujo motor tem rendimento 25%. Gente, vocês sabem o que é rendimento de 25%? Vocês sabem o que isso quer dizer? Vocês sabem? Quando alguém fala um motor tem um rendimento de 25%. É a quantidade que ele anda pela quantidade que ele bota, né, de diesel, né? Isso, perfeito, perfeito. É tipo assim, se eu produzo 10 joules de caloria, o motor só vai conseguir usar 2,5 desses 10 joules. Tá? Ele não consegue usar tudo. Todos os motores do mundo, todos os motores já fabricados no mundo, não tem rendimento 100%. Nenhum deles tem rendimento 100%. Todo motor perde energia em outras formas. Como é que um motor perde energia que ele não transforma na rotação das rodas? Bom, ele perde energia por calor. Os motores não esquentam muito, tanto é que você precisa de um sistema de refrigeração. Não é verdade que você precisa disso? Então, é por isso aí, tá? Que é o tal do radiador, né? Então, olha só. O ônibus cujo motor tem rendimento 25% consome 4 kg de óleo diesel para percorrer um trajeto de 5 km, tá? 5 km. Então, gente, vamos ver primeiro, antes de fazer a questão, o quanto que ele usou nisso daí. Então, ó, 4 kg de óleo gera quanto de energia total? Quanto de energia total? Ora, gente, ora. Eu vou fazer aqui rapidinho. Se 1 quilo gera 10.900 cacau, 4 quilos gera X, 4 vezes mais, não é? 10.900 vezes 4. Então, 4 quilos de óleo vai gerar, ó, 43.600 quilocalorias, tá? Ou seja, dá uma olhada. Para andar 5 quilômetros, ele gastou 25% disso, tá? Então, ó, queimei 4 quilos de óleo, mas quanto que o ônibus consegue usar de fato? Só 25%. Então, ó, 25% de 43.600. Beleza? De 43.600. Esse zero, esse zero, esse zero, esse zero. Dá 25 vezes 436, tá? Depois você faz essas contas em casa, mas 25 vezes 436 vai dar 10.900. Ah, voltamos para aquele número. Por que voltamos para aquele número? A gente não multiplicou por 4 porque eram 4 quilos? Agora, pegar 25% de algo não é dividir por 4? Então dá o mesmo número, quilocalorias. E aí, vamos fazer o exercício. Ele disse que andou 5 quilômetros e gastou 10.900 calorias. 5 quilômetros ele gastou 10.900 calorias. E aí ele pergunta pra gente, tá? Ele pergunta pra gente, o trabalho mecânico em kilojoules para o ônibus cumprir uma jornada de 200 quilômetros é igual a... Bom, ele não andou 5 quilômetros, ele andou 200. Então a gente coloca igual a X. E aí, bora fazer a continha. Eu tenho 10.900 vezes 200 dividido por 5. Isso dá este valor aqui, ó. 436.000 quilocalorias. E aí, se você não tiver atento, você vai falar, professor, então é alternativa B. B de B. E aí eu ia falar, errado. Por que estaria errado? Responde aí, você que está prestando atenção. Por que não é a B se eu cheguei nesse número? Vamos ver se você está prestando atenção no enunciado.
Cadê você? Eu acho que é porque no enunciado tá de outro jeito, tá? Tem que usar o 25%, professor? Já usei, já usei. Aqui, ó. Já Já encontrou usei aqui, um. ó. 25% de tudo. 4 quilos de óleo dão isso de calorias. E eu só estou usando 25% delas, ó. 5 quilômetros vale 10.900. 200 quilômetros vale X. Cheguei nesse valor, mas eu estou afirmando a vocês que está errado. Por quê? Não é a alternativa B. Lê o enunciado aí. Por quê? É sacana essa pergunta, né? Ela é sacana. Sabe por que tá errado, gente? Porque, ó, tudo que a gente calculou, calculamos em quilocalorias. Tudo que a gente calculou, calculamos em quilocalorias. E olha o que ele pede. O trabalho mecânico em quilojoules. Quilojoules. É tanto. Então, eu deveria pegar esse 436 mil e multiplicar por 4. Multiplicando 436 mil por 4, eu tenho 1.744. O que me dá a alternativa A e não a alternativa B. Esse tipo de questão, gente... Multiplicado por 4? Por 4. Por que isso? Olha aqui, ó. Ó, tem que ler, ó. Uma Multiplicado por quilocaloria quanto? é 4 kilojoules. É verdade, tá certo. Beleza? Uma quilocaloria é 4 kilojoules. Beleza? Então, é por isso que não é a alternativa B. Gente, esse tipo de exercício é muito sacana. Por quê? Porque a gente fica com muita vontade de assinalar a B, porque chegou nesse resultado aqui, tá? Mas não é. É muito sacana mesmo, porque... Quanto dá? 1.744.000. Tá? Essa é a resposta. Beleza? Não confundam com a B. Eu conheço muita gente, que erraria essa questão sabendo a matéria. Esse tipo de questão faz com que alunos bons possam errar. Por que isso acontece? Alunos bons às vezes erram. Porque falta um pouco de atenção na leitura. Tá? Na leitura. Você tem que prestar atenção em tudo. Nas transformações de unidade, no rendimento do motor. Eu julgo essa questão difícil, hein? Eu colocaria uma questão dessa na prova. Eu colocaria mesmo. Por quê? Porque ela envolve a atenção do camarada. Ela envolve com que o cara entenda o que é rendimento, envolve com que o cara entenda que ele não está perguntando para 5 km e sim para 200 km. Ele não está perguntando 4 quilos de óleo e assim vai, tá? Ele vai contando uma história e você tem que ir decifrando ela ao longo dos exercícios. Beleza, gente? Então, é isso. É isso. Esse é o nosso módulozinho 3, tá? 3 e 4, beleza? E aí, ó, aqui já tem exercícios propostos. Exercícios resolvidos, módulo 4. Deixa eu ver se dá pra a gente... pessoal, eu acho que dá pra gente fazer os exercícios resolvidos do módulo 3 e o módulo 4. Então, já vai fazendo aí, e aí ao longo da semana eu coloco a tarefa lá na seu Ava, né? Pra você postar a tarefa lá. Mas, ó, vai fazendo, então. Esses exercícios são importantes, viu, que você faz. Esses são importantes. Então, eu quero que você faça, ó. Ah, legal, vários aqui, ó. Quero que você faça A1, depois A2, depois deixa eu ver. A3, depois A 4 vai ser desafiadora, tá? Mas tenta fazer a 4 também, tá? A 4, eu vou dar uma dica aí pra vocês fazerem. Eu acabei de ler ela aqui, ó. A 4 é... Ô, Jesus! Ó, a 4, eu quero que vocês façam ela também. Mas a dica da 4 é a seguinte. Ele fala que uma lâmpada, ela tem
75 watts. 75 watts significa que a lâmpada gasta 75 joules a cada segundo. Anota essa informação, que a lâmpada ela gasta 75 joules a cada segundo. Ele está pedindo durante 1 hora. Então, vai ser 75 vezes... Quantos segundos tem 1 hora? Tem 3.600, tá bom? Então, não esqueça, 75 watts é 75 joules por segundo. Então, ó, é 75 joules a cada 1 segundo. Se eu tenho 3.600 segundos, quantos joules eu vou ter? X. E não esqueça também que ele só fala aqui, ó, em 90% desse valor, tá? Então faz a 4 também aí e faz a 5 também aí, tá bom? 5. A 5 é para você dizer quais são as alternativas corretas, tá? E depois, acho que somar, sei lá, não, só fala quais são as corretas, a 1, a 2, a 4, beleza? Da 1 a 5 tá bom aí, para a próxima aula a gente já treina um pouco mais. Pessoal, desculpa aí esses 5 minutos a mais e tamo junto aí. Obrigado.